um salário melhor, ser reconhecido na empresa, ter oportunidade de crescimento. O que mais tem são pessoas assim, esperando que seus empregadores construam um plano de carreira, né, que deem melhor oportunidade a eles. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer. Não é assim que funciona. O que acontece é que o funcionário precisa construir o seu plano de carreira. Ele precisa fazer isso acontecer, utilizando o seu livre-arbítrio, né? Fazendo por onde isso aconteça, definindo o que ele quer para a vida dele. E com isso, gerando resultados positivos que o levem a ter um reconhecimento do seu patrão. Que pode, sim, ter um aumento de salário apenas ou até uma sociedade. Eu já vi muitos casos onde o empregador abriu uma filial, um novo comércio, às vezes até fora do segmento que já tem, e chamou um funcionário pela confiança que tinha, pelo tempo de trabalho, por conhecer o seu comportamento, a sua honestidade, e o fez como sócio, talvez um sócio gerente. Vi muitas coisas acontecerem assim, mas quem construiu não foi o patrão. Não foi o patrão que teve dó, peninha desse funcionário. Nossa, o mercado está tão difícil, as contas estão tão altas, eu vou aumentar o salário dele, eu vou dar uma oportunidade para ele porque eu quero fazer o bem. Isso não existe, sabe? Fazer o bem não existe no capitalismo. E as pessoas que vão contra o capitalismo muitas vezes não compreendem o que de fato é o capitalismo, né? O que as pessoas que vivem para construir aquilo que você tem na sua casa, a comida que chega na sua mesa, o investimento que essas pessoas fazem para ter os equipamentos que precisam, para ter a terra que eles têm, para ter a quantidade de funcionários, os caminhões que transportam o alimento, enfim, há um investimento gigantesco por trás disso tudo para que a gente tenha o nosso copo em casa, a nossa água, o nosso alimento, enfim, tudo aquilo que a gente utiliza. Então, às vezes, eu acho que, assim, eu não estou pegando os extremos, eu estou pegando, pontuando algo que eu entendo como, muitas vezes, um funcionário se levanta contra um patrão, ou então, de repente, um grupo de pessoas se levanta contra um outro grupo, né, que consideram capitalistas, mas eles não entendem, né, para aquilo acontecer. E se você for minimizar isso, for colocar numa escala menor, você vai pegar uma série de funcionários dentro de uma empresa reclamando e pichando o seu patrão pela forma como ele trabalha, porque ele está enriquecendo e o funcionário não tem oportunidade de crescimento. Agora, se o patrão está crescendo, se a empresa está crescendo, é porque ela está fazendo um bom uso da gestão de tempo dela, que ela está fazendo um bom uso dos investimentos, porque ela está tendo uma visão de futuro, atendendo bem os seus clientes, para que ela consiga fazer novos investimentos e assim crescer no mercado. E esse funcionário, geralmente, o funcionário que está reclamando, é o funcionário que não dá 10% a mais do que foi proposto de trabalho, ou seja, não demonstra em absoluto nada, algo que diga assim, olha, eu estou aqui para fazer crescer essa empresa. Eu estou dando, sabe? Nós fizemos um acordo, você me propôs um salário e me disse qual seria a minha atribuição. E eu aceitei. Só que trabalhando aqui, eu estou gostando da empresa. E eu tenho uma família para sustentar e eu tenho uma mente empreendedora. Então eu vou dar 10% a mais do que eu faço, dentro do possível, para que essa empresa cresça mais, porque ela crescendo, eu no mínimo vou ter segurança do meu emprego, eu não vou perder meu emprego, às vezes por uma quebra do patrão. As pessoas não fazem isso, as pessoas querem reclamar, querem dizer que o patrão está errado, que o patrão está enriquecendo e que ele não recebe aumento, mas não fazem absolutamente nada e em muitos casos ainda ficam gerando discórdia pelos corredores, falando mal uns com os outros, criando toda uma discórdia, toda uma energia negativa naquela empresa, que faz com que caia a produção, faz com que às vezes uma pessoa que trabalha junto até tenha problema com o seu trabalho, justamente por causa de um sentimento como esse. Então, assim, eu sou muito radical em relação a isso. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa, né, que sigo os princípios bíblicos, né, que sigo a bondade e o amor de Jesus Cristo como luz para a minha vida, eu entendo também que nos negócios as coisas não podem funcionar assim. Sabe, se existe uma maçã podre, é preciso que se entenda. Ou a gente consegue cortar a parte que está estragada inicialmente para que o restante sirva, ou de repente a maçã inteira tem que ir embora. É assim que funciona. Uma empresa ela não funciona
sabe, com bondade o tempo todo. A gente tem que ser justo. O patrão, ele tem que ser justo, tem que fazer aquilo que é certo. Mas é preciso que o funcionário entenda o seguinte, que tanto e o patrão também entenda isso. Eles dois, o funcionário e o patrão, na verdade, eles são colegas de trabalho. Eles trabalham juntos para cada vez mais atender às necessidades dos clientes que busca aquela empresa e fazer o máximo para fidelizar esse cliente, porque fazer uma simples venda não adianta. A primeira venda é uma porta que se abre. O que interessa é o pós-venda, né? Durante a venda, o tratamento que você dá para o seu cliente, o pós-venda, é a atenção que muitas vezes o cliente precisa para que ele se sinta confortável, para que ele se sinta seguro, né? De estar lidando com uma empresa séria, com funcionários sérios, que sabe que teve respeito durante a venda, que teve respeito no pós-venda, e sim, com toda certeza, toda vez que esse cliente precisar daquele produto é aquela empresa que ele vai procurar. Então, assim, é preciso que haja esse entendimento, esse equilíbrio. É preciso que entenda a questão da parceria. Não existe patrão e empregado quando o objetivo é o mesmo, sustentar aquela empresa, manter aquela empresa aberta. O funcionário que não está satisfeito, que ele peça demissão, que ele saia, que ele pare de atrapalhar o grupo. O patrão que não está satisfeito com a empresa, que mude de ramo. Mas enquanto aberto, os dois têm que jogar no mesmo time. É preciso que haja essa consciência, é preciso que seja feito dessa maneira. Então, assim, tem muito funcionário que não vê o patrão como colega e vice-versa e simplesmente se preocupa com o salário dele. Faz só pelo salário. E quem faz só pelo salário vai receber só o salário, não vai ter oportunidade na vida. O funcionário, ele tem que entender o seguinte, a carteira de trabalho dele é o CNPJ dele. Ele pode fazer um plano de vida onde ele vai ser funcionário a vida toda. Ele não vai abrir uma loja, não vai abrir um comércio. Ele vai ser funcionário, vai se aposentar ali e vai fechar o ciclo dele. Sabe? Primeiro o ciclo de trabalho, onde ele se aposenta, e depois o ciclo de vida. Ele pode fazer um plano desse, não tem problema nenhum. Mas ele também pode querer montar uma empresa. Mas para que ele consiga montar uma empresa e tenha êxito nela, ele precisa ter um pensamento de empreendedor, ainda quando funcionário. Porque se ele não é um bom funcionário, ele jamais vai ser um bom patrão. É preciso que entenda isso, é preciso que isso esteja muito enraizado, é muito necessário que a equipe entenda que cada setor é uma parte de um corpo. E que se esse corpo não funcionar redondo, a empresa, que é o corpo todo, né? Ou seja, se essas partes não funcionarem redondas, o corpo não vai funcionar bem e todos vão ter problema, no mínimo uma instabilidade se aquela empresa vai continuar aberta. E essa instabilidade, ela vai gerar uma instabilidade dentro de casa, no seu casamento, vai gerar para os filhos também. Isso daí sabe, eu fico pensando às vezes, eu vejo as coisas de uma maneira muito fria. Não é. Dentro do casamento, eu volto a dizer, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, que as pessoas acham que casamento é um mundo cor-de-rosa, casamento é um romance, casamento é uma coisa linda, casamento é um negócio. Casamento é uma sociedade, casamento é uma empresa que vai ser aberta por duas pessoas. E dentro desse negócio, dentro dessa empresa, existem vários setores. É o romance, é o sexo, é o beijo na boca, sabe? É o companheirismo, são os passeios, são as conversas, é o apoio que um dá para o outro. Tem muitos setores. E cada um desses setores precisa ser revisto sempre, constantemente, para saber se está funcionando bem. Diferente de uma empresa que tem um quadro de funcionários, às vezes, muito grande, esse negócio é composto de duas pessoas, o marido e a mulher, que precisam estar de vez em quando fazendo uma reunião para saber como é que está funcionando, sabe? E um apontar para o outro de maneira, né, apontar, que eu quero dizer, é mostrar, dizer que de repente determinado setor não está funcionando muito bem, vamos ajustar. Não, eu já estou entrando no campo do relacionamento, que não era o meu objetivo, mas é negócio, a vida é negócio. Você, quando procura um emprego, ou você procura um emprego para criar um plano de vida, ou você procura um emprego para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, filho, você vai ganhar durante um tempo, vai. Se você tiver uma lábia legal, se a necessidade do seu patrão for muito grande, você vai conseguir seu emprego. Mas vai conseguir, por um tempo muito resumido, até você perder de novo. E aí você vai entrar nesse ciclo vicioso, de entra no emprego, sai de emprego, entra no emprego, sai de emprego. Você precisa definir o seguinte, buscar aquilo que realmente te dá prazer de fazer. Qual é a função que te dá tesão, que dá vontade de você fazer? É ali que você tem que jogar toda a tua energia. Eu quero trabalhar com X produto, eu quero trabalhar na empresa X, eu quero trabalhar dentro da profissão tal. Se especializa. Não se especializa em vários assuntos. Seja especialista num único assunto. Seja ótimo naquilo que você faz. Seja uma ferramenta importantíssima na mão, sabe, de um empresário que precisa de um funcionário afiado como você.
seja especialista, mergulhe dentro dessa profissão, seja o melhor dentro dela e você com toda certeza vai crescer. Quiçá, como diria a mamãe, pode até pensar em abrir uma empresa. De repente não é teu objetivo, mas no meio do caminho você entende, né, que pode ser. Tem um mecânico do meu pai, que passou a ser meu mecânico também, depois de muitos anos, que ele era funcionário de uma oficina mecânica que prestava serviço, inclusive, dentro do autódromo. Eu não lembro agora, porque, enfim, era muito pequeno. Não sei se era de alguma equipe, eu acredito que fosse de alguma equipe. E ele pegou um gosto tão grande pelo negócio que depois de certo tempo ele montou a própria oficina. Hoje ele tem um galpão enorme, você tem uma fila de espera, você não consegue consertar o carro lá do nada. Às vezes uma coisa pequena ele te ajuda, mas se for uma coisa maior, fila de espera. E as pessoas esperam porque o cara é ótimo no que faz e o cara é honesto. Então, assim, você espera, porque você sabe que você vai ter um preço justo com um serviço que você não volta lá para depois reclamar. Você entende? Ele se especializou.